Bom, agora nós vamos aprender como desdobrar os objetivos, os KPIs e metas. Então veja que o dashboard do nosso usuário de exemplo aqui agora já está um pouco mais completo do que nos primeiros vídeos. Então nós já temos aqui os objetivos dele, né, os KPIs, que esse é o nosso diretor estratégico, então ele tem o faturamento em vendas. Então aqui ele já de forma online e rapidamente já consegue acompanhar dentro do mês, do acumulado e do total, qual o desempenho dele em relação a esse KPI e qual o desempenho dele em relação a esse KPI. Tá? Lembrando que o mês é o mês corrente, dentro do período. O acumulado é o quanto ele tem de desempenho até agora, né? Coincidentemente, como a gente está fazendo o vídeo novo e o período é de um mês a recém, então o acumulado e o mês sempre vão ser os mesmos valores. E o total é considerando até o final do todo o período, qual o desempenho, quanto já foi alcançado dessa meta relacionado ao total que se pretende. E aqui ele vai ter algumas opções já dentro do dashboard, para ele ver o dossiê, ou então para ele já ir direto nas configurações, para não precisar vir de gestão estratégica, definir objetivos e metas. Tá? Então vamos dar uma olhada no dossiê do que já está aqui, ó, a inadimplência, então ele já está começando a criar os gráficos, já tem em formato de tabela, ó. Então já começa, ó, já temos uma tarefa de coleta de resultado que já foi concluída. Então já começa a ter um dossiê desse KPI, desse objetivo, com todas as suas metas e tudo mais. O que mais que agora ele já vai ter aqui? Já tem o desempenho dele individual. Ó. O desempenho dele individual, tanto no mês como acumulado, como no período total, é considerado de acordo com a média dos seus KPIs, dos seus objetivos aqui. Então ele tem dois, ó. Então ele faz uma média de desempenho para dar o desempenho geral dele. O desempenho do time dele também, que é da área, de acordo com a estrutura organizacional lá de áreas e funções que a gente criou. No nosso exemplo só tem ele na área, então se repete os números, mas se tivesse duas pessoas ou mais, né? Então ia fazer esse mesmo cálculo de desempenho dentro dos KPIs, mas considerando de todas as pessoas do time, da área. Tá? E o desempenho corporativo é aquela informação geral que nós vamos ter lá no mapa estratégico. Ó. Se a gente vier aqui em mapa estratégico, é o desempenho que a gente tem aqui, ó, o desempenho corporativo geral. Tá? O mapa estratégico aqui, quando ele pisca, significa que ele já tem algum alerta de desvio. Tá? Claro, a gente criou há pouco e não fez leituras, e não inseriu o resultado, e já passou a metade do mês, então ele automaticamente já cria uma tarefa de correção, uma ação de correção, e já indica aqui no mapa estratégico, no painel aqui, piscando de que existe desvio. Tá? Então o gestor já ficar atento aí. Daqui a pouco a gente vai chegar lá e vai ver como fazer parar de piscar aqui. Tá? Então o que a gente quer fazer agora? A gente quer agora entender como desdobrar isso. Então vamos retomar aqui como a gente chegou até a criação do mapa estratégico. Então a gente veio em definir objetivos e metas, criou as perspectivas, que é o primeiro nível, e dentro de cada perspectiva criou, que é o segundo nível, os KPIs ou objetivos estratégicos, que são aqueles que são mostrados lá na primeira tela do mapa estratégico, que é da alta direção. Então o que a gente vai fazer agora? Dentro de faturamento de vendas, essa minha empresa teste ele tem a matriz e tem uma filial. Então a gente quer pegar essa meta geral de faturamento em vendas, a gente vai dividir entre matriz e filial. Tá? Cada uma delas vai ter o seu gerente, seu responsável, e a gente vai dividir. Isso é chamado de desdobramento. Para o gestor isso facilita muito, porque você quebra as metas globais da empresa desde o topo. Agora nós vamos chegar no nível tático, que são as matrizes e filiais, e aí dentro da matriz, dentro da filial, a nível de vendedor. Para que isso? Para que cada pessoa dentro da empresa, até o nível operacional, receba uma meta, né, se engaje com essa meta, e também facilita para o gestor depois rastrear onde tem problemas. Então eu vou conseguir depois rastrear através lá do mapa estratégico e dos outros monitoramentos onde que tem problema de desempenho dentro da empresa. É uma das filiais, é um vendedor específico, é uma área específica, então a gente consegue identificar isso. Então fazer o desdobramento facilita muito também para descobrir problemas dentro de desempenhos que de repente não são muito adequados. Tá?
Como é que eu faço isso? Se eu cliquei na opção Objetivos lá na tela de perspectiva para poder criar os objetivos estratégicos, se eu quero desdobrar dentro do faturamento de vendas e criar desdobramentos do faturamento, é a mesma coisa. Então eu venho aqui nas opções, ó, Objetivos. Agora eu estou dentro das perspectivas, né, dentro da perspectiva financeira, e estou dentro do objetivo estratégico faturamento em vendas. Então é muito importante dominar esse desdobramento. Então eu vou entrando dentro dos níveis. Então eu entrei dentro da perspectiva, tinha o objetivo. Entrei dentro do objetivo, agora eu estou dentro dele e vou criar um outro objetivo ou KPI que vai ser desdobrado do principal, que é o faturamento em vendas. Então a forma de criar é a mesma coisa que a gente fez com os objetivos estratégicos. Então um novo objetivo, boto um nome para esse KPI ou objetivo. No caso, eu vou colocar aqui faturamento matriz. Então, vou criar primeiro a da matriz. O indicador é faturamento. Tolerância 90%. O responsável, eu vou botar o meu gerente comercial da matriz aqui, que é o Marlon. Cálculo do índice maior melhor, então não vamos se apegar muito a isso. Forma de coleta, eu vou botar... Ainda vou botar fórmula. Lembro que é fórmula. Ele vai somar os seus desdobramentos. O objetivo estratégico de faturamento já está com a forma de coleta de fórmula, né? Por quê? Porque eu vou ter abaixo desse faturamento da matriz, desse KPI, eu vou ter ainda um outro desdobramento que é pelo vendedor, pelos vendedores, aliás. Né? Então vou colocar aqui como fórmula para poder somar. Tipo de desdobramento, esse é um campo novo que não tinha no objetivo estratégico, lá no segundo nível, só tem a partir do nível de desdobramento em diante, né? Que é o seguinte, tipo de desdobramento eu vou colocar direto. Por quê? Direto porque ele tem o mesmo indicador do que o seu objetivo pai. Vamos chamar assim de pai. Então ele é um desdobramento direto do faturamento em vendas. É uma divisão dele. Então ele tem um desdobramento direto. Né? Inclusive porque daí eu vou poder usar no faturamento em vendas a forma de coleta como fórmula, né? Para somar eles. Tá? Então, quando eu colocar a fórmula aqui em faturamento e vendas, ele só vai somar aquilo que é tipo de desdobramento direto. Se eu botasse relacionamento, é porque de repente eu quero criar um objetivo aqui que está desdobrado de faturamento em vendas, mas não necessariamente tem o mesmo indicador. Então poderia ter, por exemplo, aqui um número de clientes. E aí no nosso mapa estratégico, quando a gente for desdobrar para entender o desempenho, eu vou ter desdobrado do faturamento em vendas não só divisões do próprio faturamento, mas eu posso ter outros KPIs que são de outros tipos de indicadores que apenas se relacionam a ele. Então isso é muito comum também ter dentro das empresas. Tá? Vou colocar como direto, porque ele realmente é diretamente uma divisão, um desdobramento direto mesmo do faturamento em vendas, é o faturamento da matriz. A frequência de coleta, então, vou colocar diária, já que coloquei fórmula aqui, não tem problema de ser diária. E o tipo de acumulado, soma. E aí eu vou criar, assim como eu fiz com faturamento em vendas global, com faturamento da matriz eu vou criar metas. Vou criar só a meta por enquanto do mês de maio. E aqui na matriz eu vou ter uma meta de 100 mil. Aí. Volto e vou fazer ainda um novo desdobramento. Quer dizer, eu já criei dentro da perspectiva financeira o faturamento global em vendas. Dentro do faturamento global em vendas eu criei o faturamento da matriz. Agora eu vou entrar dentro dele, ó, veja sempre aqui em opções dentro de objetivos, então eu vou entrando dentro dos objetivos, dos KPIs, vou desdobrando, ó, agora eu estou aqui dentro desse caminho. Estou dentro da perspectiva financeira, faturamento em vendas, faturamento matriz e posso criar outros KPIs objetivos aqui, que são desdobramentos do faturamento matriz. Então já estou em mais um nível aqui. Então eu vou criar um novo objetivo. Aí eu vou colocar aqui que é o faturamento do vendedor, por exemplo. Vou botar esse nome aqui. Indicador é faturamento, alerta é 90 e o responsável vou botar o meu vendedor, o Juca. Então posso colocar aqui até no título, faturamento do vendedor Juca. Cálculo do índice maior melhor, forma de coleta aqui sim eu vou botar manual, tá?
Por que manual? Porque todos os seus desdobramentos, os seus níveis superiores, eu botei tudo como fórmula, quer dizer, vai somando o nível inferior. E aí, em algum momento, alguém vai ter que coletar esse resultado. Então, vai ser bem aqui na ponta, bem a nível do vendedor. É ele que vai coletar para alimentar os seus desdobramentos superiores. Tipo de desdobramento direto, a gente já explicou, tem que ser direto, porque então ele é desdobrado do faturamento da matriz. Então, o faturamento da matriz ele vai considerar a soma desse faturamento aqui, então tem que ser direto, senão não vai somar. Vou botar semanal a forma de coleta. Vou botar aqui como soma o acumulado e vou criar as minhas metas aqui. Então, venho aqui de novo em metas, ó, então tudo se repete, apenas cuidando do desdobramento. Se eu ir voltando aqui, ó, eu vou voltando os níveis, agora estou no faturamento matriz. Agora estou nos objetivos estratégicos dentro da perspectiva financeira. Se eu dar mais um voltar, agora estou nas perspectivas. Então, eu vou entrando tudo de novo para dentro. Ó. Objetivos, objetivo, objetivo, até que eu estou aqui no faturamento do vendedor Juca, metas aqui para ele. Vou colocar as metas para o mês de maio. Vou botar que a meta dele é 70 mil. Ele tem uma colega que é a televendas. E aqui eu já posso inserir um resultado. Ó. Já vamos colocar um resultado aqui para a gente poder medir. Vamos dizer que ele vendeu esse mês 65 mil. Quase chegou na meta. Então eu já tenho um resultado. Volto. E aqui mesmo, dentro de faturamento matriz, eu vou criar um outro KPI que é para dar meta e medir o desempenho da televendas. Então, faturamento, televendas. O indicador de faturamento, tolerância 90. Responsável vai ser a Juliana, que é assistente comercial. Maior, melhor. Forma de coleta manual, porque a gente não tem um plano que vai ter integração. Desdobramento direto, frequência de coleta semanal, para ela atualizar semanalmente. Tipo de acumulado, soma. E aí, metas. Vou criar também apenas para o mês de maio. Poderia ser para o ano inteiro. E vou colocar aqui, então, para o mês de maio, 30 mil. Porque a meta da matriz geral era 100 mil, né? 70 mil para o vendedor, 30 mil. E já vou botar um resultado aqui. Vou botar que já vendeu 31 mil, já passou. Ok? E criamos então nossos desdobramentos. Eu quero fazer mais um desdobramento ainda, até para a gente reforçar, que é o seguinte. Então, eu vou navegar até o objetivo estratégico faturamento em vendas. Deixa eu só rever qual é a meta aqui de maio, que era 150 mil. E eu quero então desdobrar ele. Tem faturamento matriz, eu quero fazer faturamento da filial. Então, vou colocar aqui um novo objetivo, faturamento filial. O indicador vai ser o faturamento, tolerância 90, então a gente vai se repetindo aqui. Vou botar aqui a Maria, que é gerente comercial da filial, maior, melhor. Vou colocar que vai ser manual, não vou desdobrar em vendedores aqui com ela, tá? Tipo de desdobramento direto, frequência da coleta semanal, tipo de acumulado soma. Salvo. Ó, então agora já temos dois desdobramentos no nível logo abaixo do objetivo estratégico. Não vou fazer desdobramento no nível de vendedor na filial para a gente poupar tempo aí. Vou colocar uma meta para todo o período. Vou colocar uma meta repetindo mês a mês, uma meta de 50 mil. E já vou botar um resultado aqui no mês de maio para a gente ter informações de 28.900. Não está muito bem aqui as vendas. Ok? Então assim a gente faz o desdobramento, criando novos objetivos e KPIs desdobrando. Qual o efeito disso no nosso mapa estratégico? Vamos lá em gerenciar estratégia, monitorar mapa estratégico. Ó, a gente já fez algumas coletas de resultado, já mudou um pouco aqui. Ó. Olha o desempenho da perspectiva financeira já melhorou um pouco,
porque faturamento em vendas já deu uma melhoradinha aqui no seu desempenho. E aí, como é que eu enxergo aquele desdobramento que eu criei lá? Aqui em mapa estratégico, clico no faturamento em vendas, por exemplo, ó, o mouse ficou com a mãozinha. E se você tem permissão, não é os usuários todos que têm permissão, então eu estou como o gestor estratégico, ele vai visualizar. Ó. Então eu tenho aqui o KPI geral, faturamento em vendas, tenho aquela nossa primeiro desdobramento, que é matriz e filial, ó, já com desempenho mensal e o acumulado. E ainda dentro de matriz eu tenho um outro nível de desdobramento, que é o vendedor e o televendas. E assim eu poderia ter sucessivamente inúmeros desdobramentos dentro da nossa estrutura de desempenho corporativo, aí, dos nossos KPIs, objetivos e metas. E o gestor facilita a entender o que está de errado em termos de desempenho. Então ele viu que não está muito legal o faturamento em vendas e através do desdobramento ele descobriu que o problema está onde? Faturamento da filial. Quer dizer, está em 58% aqui. O faturamento matriz está mais ou menos ok, vendedor, televendas está ok, então é aqui que ele deveria se atentar. Então ele clicaria aqui em faturamento filial para ver o dossiê. Lembra do dossiê? Que ele vai ver em formato de gráfico as informações, em formato de tabela também. E ele poderia aqui até criar ação ou projeto para fazer a correção de rumo aí. Ok? Desdobramento é mais ou menos isso aí. Não tem muito segredo também.